As antigas histórias não me impressionavam. Eu sempre fui um homem de ciência, alguém que buscava respostas racionais para tudo. Os contos de fadas e as lendas antigas eram para mim apenas isso, histórias para entreter, nada mais. Quaresma, um tempo de solenidade, sim, mas também um tempo de sussurros. Sussurros que pareciam ganhar vida própria, ecoando através das árvores e das sombras. Era como se a própria natureza estivesse tentando contar uma história esquecida. Sussurros de criaturas que espreitavam na noite. Criaturas que, segundo as lendas, emergiam das profundezas da floresta quando a lua estava cheia. Eu sempre achei essas histórias fascinantes, mas nunca acreditei nelas. Criaturas nascidas da sombra e da superstição. Diziam que eram seres que se alimentavam do medo e da ignorância das pessoas. Mas para mim, eram apenas produtos da imaginação fértil de nossos antepassados. Eu, homem de ciência e razão, zombava de tais coisas. Eu ria das histórias contadas ao redor da fogueira, achando que eram apenas formas de manter as crianças comportadas. Eram histórias para assustar crianças, nada mais. Eu acreditava que o mundo era governado por leis naturais e que tudo podia ser explicado através da lógica e da ciência. Quão pouco eu sabia, quão ingênua era a minha arrogância. Eu não estava preparado para o que estava prestes a descobrir. A realidade pode ser muito mais estranha e aterrorizante do que qualquer história que já ouvi. Esta é a história da noite em que aprendi o medo. A noite em que todas as minhas certezas foram abaladas e eu fui forçado a confrontar o desconhecido. A noite em que encontrei o lobisomem, um ser que eu sempre pensei ser apenas uma lenda, mas que se revelou assustadoramente real. E foi nessa noite que eu aprendi que algumas histórias têm mais verdade do que eu jamais poderia imaginar. O ar estava pesado com a tempestade que se aproximava. A trilha, escorregadia pela chuva, serpenteava pela mata. Cada passo que eu dava ecoava no silêncio. A floresta, geralmente repleta dos sons de animais, estava assustadoramente silenciosa. Apenas o vento uivava entre as árvores, um som triste e solitário. Apertei meu casaco ao redor do corpo. Um arrepio percorreu minha espinha. A lua, cheia e brilhante, rompeu as nuvens. Sua luz pálida projetava longas sombras dançantes entre as árvores. Um galho se quebrou. Parei, com o coração batendo forte. Meus olhos percorreram a escuridão. Lá, na beira da mata, algo se moveu. Grande, corpulento, seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. O medo, frio e agudo, me trespassou. A criatura entrou no luar. Prendi a respiração. Era um homem, mas não um homem. Seu rosto estava contorcido em um rosnado, dentes à mostra em um sorriso feroz. Pelos brotavam de sua pele, grossos e ásperos. Suas unhas cresceram, endurecendo em garras. A transformação foi rápida, brutal, aterrorizante. Aquilo não era um homem. Era o lobisomem, uma criatura de pesadelos feita carne. O lobisomem se movia com uma velocidade que desafiava a lógica. Ele se lançou. Joguei-me para o lado, evitando por pouco suas garras. O cheiro de pelo molhado e decomposição invadiu minhas narinas. Corri de volta, o medo dando força aos meus membros. Eu tinha que ir embora. Eu tinha que escapar daquele pesadelo. Corri. Corri como se minha vida dependesse disso, e de fato, dependia. A escuridão ao meu redor parecia engolir tudo, exceto o som dos meus passos frenéticos. Corri como nunca corri antes. Cada passo era uma luta contra o medo que me consumia. O chão da floresta estava úmido e traiçoeiro, mas eu não podia me dar ao luxo de tropeçar. A floresta se tornou um borrão ao meu redor. As árvores passavam por mim como sombras fantasmagóricas, e eu mal conseguia distinguir uma da outra. Tudo o que importava era continuar em frente. O vento gritava em meus ouvidos.
Era como se a própria natureza estivesse tentando me avisar do perigo iminente. As folhas farfalhavam, criando um som que se misturava com o meu próprio pânico. Mas atrás de mim, eu podia ouvir sua respiração pesada, cada vez mais próxima. O som era um lembrete constante de que eu não estava sozinho na escuridão. O som de suas patas batendo na terra fofa. Ele estava se aproximando. Cada batida de suas patas parecia ecoar no meu coração, acelerando o meu ritmo. Eu podia sentir sua respiração quente em meu pescoço. Minhas pernas queimavam, como se estivessem prestes a ceder a qualquer momento. Mas eu sabia que não podia parar. Meus pulmões imploravam por ar. Cada respiração era uma luta, mas eu não podia me permitir fraquejar. A adrenalina era a única coisa que me mantinha em movimento, mas eu não podia parar. Agora não. A determinação era a única coisa que me separava do desespero total. Eu tinha que continuar. Tinha que sobreviver. Não enquanto ele estivesse tão perto. O medo era palpável, mas também era o que me impulsionava. Eu sabia que um único erro poderia ser o meu fim. Então, continuei correndo, com cada fibra do meu ser focada em escapar. Saí correndo da mata, tropeçando na estrada. O chão irregular e as sombras das árvores me faziam perder o equilíbrio, mas eu não podia parar. Cada passo era uma luta contra o medo que me perseguia. As luzes da minha casa, um farol na escuridão. Elas brilhavam como uma promessa de segurança, um refúgio contra o terror que se escondia na noite. A cada passo, a casa parecia mais distante, mas eu sabia que precisava continuar. Arrisquei um olhar para trás. Meu coração batia descontrolado e o medo apertava meu peito. A escuridão parecia viva, cheia de olhos que me observavam. Eu sabia que ele estava lá, me seguindo, esperando o momento certo para atacar. O lobisomem estava na beira da mata, seus olhos me queimando. Então, com um rosnado, ele avançou um passo e eu senti o pânico tomar conta de mim. Suas garras brilhavam à luz da lua, e eu sabia que não tinha muito tempo. Ele se dissolveu nas sombras. A criatura parecia se fundir com a noite, desaparecendo como se nunca tivesse estado lá. Mas eu sabia que ele ainda estava por perto, esperando, observando. Não parei de correr até estar seguro lá dentro, com a respiração ofegante e o coração acelerado. A casa era meu santuário, o único lugar onde eu poderia estar a salvo. Com a porta trancada atrás de mim. O som do trinco foi um alívio, uma barreira entre mim e o perigo lá fora. Finalmente eu podia respirar, sabendo que, pelo menos por enquanto, estava seguro. Aquela noite me mudou. O mundo, antes seguro e previsível, agora continha uma escuridão que eu nunca havia imaginado. Os sussurros no vento da quaresma não eram mais apenas histórias. Eram avisos. Avisos das coisas que se escondiam nas sombras. Coisas que não podiam ser explicadas pela ciência ou pela razão. Contamos histórias para dar sentido ao mundo ao nosso redor, para explicar o inexplicável. A lenda do lobisomem, passada de geração em geração, é um conto de advertência. Um lembrete de que existem forças neste mundo que não compreendemos. Forças que devemos temer. Vivemos em um mundo de concreto e aço. Um mundo iluminado por luzes elétricas. Mas ainda existem lugares onde as sombras dominam. Lugares onde os velhos costumes perduram. Lugares onde o lobisomem caminha. Não seja tão rápido em descartar as lendas. Pois o que não entendemos, não podemos controlar. Ouça os sussurros do vento. Preste atenção aos avisos dos contos antigos. Pois o lobisomem está lá fora. E está faminto. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.